Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! A Comissão de Turismo daqui da Câmara já tem um novo presidente. É o deputado Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte. A comissão é encarregada de analisar projetos que tratam do turismo, especialmente do desenvolvimento dessa atividade tão importante para a economia brasileira. Eu converso agora com o deputado Rafael Mota sobre as prioridades da comissão durante a presidência dele. Eu sou Mariana Monteiro e este é o Palavra Aberta, um programa da TV e da Rádio Câmara. Olá, deputado. Olá, Mariana, é um prazer estar aqui discutindo sobre agora esse novo momento, né, na presidência da Câmara, na presidência da Comissão de Turismo dessa casa. Exatamente. Deputado, o Brasil é um país que tem enorme potencial turístico, muitas capitais na praia, belas praias, muita cachoeira, rios limpos no interior. E, no entanto, ainda em comparação, o número de turistas que a gente recebe em comparação aos ditos países desenvolvidos é muito pequeno. A que o senhor acha que se deve isso? Olha, primeiro, o brasileiro gosta de viajar, né? Eu acho que o mundo gosta de viajar, de conhecer as diferentes culturas e não diferentemente aqui no nosso país. O problema que o nosso país enfrenta é uma falta de infraestrutura para receber esse turista, né? Eu que agora estou presidindo essa comissão, com muito prazer, e a orientação através de uma orientação do PSB, eu faço parte dessa comissão desde o primeiro ano do mandato que eu estive aqui em Brasília. Então, passei pelas presidências do deputado Alex Manente, do deputado Herculano Passos e do Paulo Azinho. Então, vai ser um desafio muito grande poder presidir essa comissão após esses presidentes, mas certamente a gente vai continuar o nosso trabalho. Eu fui vereador em Natal, tinha essa temática, levantava essa bandeira, sou de um estado que fica encravado no Nordeste brasileiro, que tem excelentes belezas naturais, como vocês todos conhecem, Natal, Pipa, São Miguel do Gostoso. Então, é um momento importante. Então, o nosso papel nessa comissão vai ser justamente, primeiro, dirigir os trabalhos, mas principalmente debater as dificuldades que o nosso país enfrenta em relação ao recebimento desse turista, né? A gente tem aí o investimento, de certa forma, eu acho que baixo em relação, por exemplo, a políticas de divulgação do nosso país. Nós gastamos 13 milhões de dólares por ano através da Embratur e temos escritórios aí... O país inteiro é exato, muito pouco, e temos né? escritórios aí em cerca de 13 países, enquanto o Peru, por exemplo, que é um país muito menor, um país que tem uma realidade muito diferente do nosso país, um PIB diferente, mas tem escritórios e investe cerca de 50 milhões de dólares em divulgação do país. Então, hoje o Peru se encontra, por exemplo, no roteiro mundial da gastronomia. Enquanto isso, nós temos um país continental que tem a Amazônia, nós temos o frio do sul, nós temos as praias do Nordeste, nós temos o roteiro de aventura do interior. Infelizmente, ainda não é divulgado e não é tanto investido nessa temática, né? O senhor foi vereador lá no Rio Grande do Norte, em Natal, que tem Genipabu, tem Pipa, tem tudo ali, tem uma quantidade de lugares para a gente ir enormes. O senhor acha que falta infraestrutura lá? Porque eu me lembro que nos anos 80 existiam poucos hotéis ali na praia, que tem o Morro do Careca, Ponta Negra, e depois foi aumentando bastante aquilo ali, né? Exato. O Nordeste brasileiro, eu acho que tem uma característica que foi a própria beleza natural do Nordeste brasileiro fez com que desenvolvesse um turismo baseado no próprio trade turístico. Eu acho que a iniciativa privada que ajudou a desenvolver muito o turismo nordestino, não diferentemente em Natal, qual eu fui vereador. Nós temos uma rede hoteleira que tem bastante leitos disponíveis. Por exemplo, Natal foi escolhida uma das sedes da Copa Mundial, da última Copa, porque justamente pelo potencial em relação aos leitos disponíveis para esses turistas, né? Mas ainda falta muito a se fazer. A gente não tem uma infraestrutura rodoviária, a gente não tem segurança pública, que é importantíssimo fazer turismo só com segurança pública. Nós não temos uma política de resíduos. Atrapalha muito a falta de segurança pública. Muito. A imagem de que o Brasil ainda não é um país seguro, principalmente agora com essa intervenção no Rio de Janeiro, as pessoas vendo no mundo inteiro o exército nas ruas e tudo. Isso gera uma certa descrença e um certo medo do turista vir para o Brasil, obviamente, né? Mas o que se deve focar é justamente nisso, oportunidades para as pessoas. Eu acho que política de educação para a nossa juventude, que é essa juventude quem vai receber esses turistas. A gente sabe que ainda carece muito de infraestrutura, mas nós temos algo que nenhum país do mundo se vê,
que é o calor humano brasileiro, a forma que o brasileiro sabe receber essas pessoas. Eu acho que a hospitalidade que nós temos no Nordeste brasileiro, no Norte, em todo o Brasil, é algo que não existe em nenhum outro país do mundo. Nós temos, por exemplo, o francês, a característica do francês, talvez seja, de certa forma, me desculpe, mas a má educação, a impaciência de se receber, e a França... Né? Porque no interior é um pouquinho diferente, é bem melhor. Mas você vê que Paris é uma das cidades que mais recebe turistas no mundo. Então, assim, nós temos um potencial enorme. Nós temos belezas naturais, nós temos uma população que é hospitaleira, mas ainda falta, talvez, uma certa educação e infraestrutura em relação ao recebimento. Por exemplo, de certa forma, a tentativa de se implementar uma segunda língua, que o brasileiro possa falar, por exemplo, o inglês, que é a língua mundial, e hoje poucas pessoas conseguem realmente receber o turista com a habilidade para poder falar inglês. São os hotéis de luxo, né, deputado? Exatamente, que contratam pessoas que passaram por um treinamento, que tiveram o acesso a cursos, turismo. exatamente, que passaram por uma faculdade que tivesse realmente cursos dedicados a essa área. O número de cursos de turismo no Brasil, nesses anos em que o senhor está aqui, já cresceu muito, né? Houve um crescimento, né? A gente vê que, por exemplo, houve um crescimento no recebimento de turistas através, por exemplo, do visto eletrônico. Foi uma facilidade que alguns países tiveram em relação a essa entrada, que houve um aumento realmente da quantidade de turistas que vieram, por exemplo, para Natal, que vieram, por exemplo, para o Brasil. Mas ainda falta, como disse, uma atratividade maior, porque as pessoas às vezes não sabem do Pantanal brasileiro, as pessoas não sabem do turismo religioso que existe, por exemplo, em Santa Cruz, onde nós temos lá a maior estátua religiosa do Brasil. As pessoas Santa não sabem. Cruz aonde? No estado do Rio Grande do Norte. É maior do que o Cristo Redentor. Vendo? Maior que o Cristo? Exatamente. E as pessoas às vezes não sabem disso. Inclusive vai ser construído um teleférico lá. As pessoas não sabem que nós temos aí, em Felipe Guerra, no estado do Rio Grande do Norte também, uma das maiores roteiros de cavernas do Brasil. Então, isso não é divulgado. A gente sabe que o Nordeste enfrenta uma dificuldade muito grande em relação à seca. E eu falo muito do Nordeste porque uma das nossas bandeiras à frente da comissão vai ser a interiorização desse turismo, né? A gente tem um turismo localizado no litoral brasileiro, indo mais para o Rio de Janeiro, até São Paulo, o turismo de convenções, mas as pessoas esquecem de interiorizar esse turismo, né? Quando o senhor fala interiorização, é a ida para os estados mais do Norte, Nordeste, não o interior mesmo? Não, não saindo das capitais. Eu diria que é quase que um movimento bandeirante. De certa forma, realmente levar esse turista para conhecer as belezas naturais que existem, não apenas no Nordeste brasileiro, mas um pouco mais afastado das capitais. Não adianta se adensar ainda esse turismo somente nas capitais e esquecendo de se desenvolver todas as outras cidades que circundam as capitais ou o próprio interior dos outros estados, né? Essa questão das estradas, da infraestrutura, o senhor vai estar em conjunção com também a Comissão de Infraestrutura, Ministério da Infraestrutura, para ver se melhora essa questão das estradas, porque isso realmente é muito difícil, né? Eu acho que todas as comissões, todas as temáticas se interpassam, né? Eu acho que tem que existir um diálogo, por exemplo, com o direito do consumidor, por exemplo. Nós temos aí uma política que foi adotada, por exemplo, com a retirada do direito do passageiro levar sua bagagem. Então, subentendia-se que isso iria baratear a passagem aérea para aquele viajante, mas é muito pelo contrário, as passagens continuam caras e continua agora com essa dificuldade de se levar. Então, isso vai ser uma temática também que deve ser levada na Comissão de Turismo. Principalmente para quem vem do exterior, Exatamente. Que vem talvez com um pouco mais de coisa. Exatamente. Né? Então, a nossa ideia é essa, porque esse turista, as pessoas esquecem que esse turista vem para cá e ele gasta o seu dinheiro, ele gasta o seu salário, ele gera emprego, ele vai gerar renda. E o único resíduo que eu costumo falar que o turismo gera, o único resíduo que gera o turismo são boas lembranças. E a gente vive num país que tem uma enorme dificuldade financeira. A gente está sempre discutindo uma crise econômica eterna em relação à reforma da Previdência, à reforma trabalhista. E a gente esquece que o turismo é um potencial enorme, que pode ajudar o país a sair dessa crise que a gente se enfrenta. Eu queria saber do senhor da questão dos vistos. Os vistos para o Brasil, é um pouco mais difícil de conseguir vistos para o Brasil do que em vários países, até considerados desenvolvidos, em que o turismo já é um pouco mais consolidado. Há alguma coisa que a comissão pode fazer para
enfim, tentar mudar isso? A gente sabe que a burocracia não é algo que não é peculiar apenas do nosso país, né? Mas o papel da comissão também é de discutir essa facilidade em relação, ou até quem sabe uma isenção de vistos realmente para países que são parceiros do nosso país e que possam ter uma facilidade em relação à emissão desses vistos, né? Porque a gente sabe que isso gera uma dificuldade em relação à emissão desses turistas para o nosso país. Então a comissão, através também da Lei Geral do Turismo, que a gente vai discutir também novamente na Câmara, já está pronta para ser votada e tem uma participação dos deputados que fazem parte da Comissão de Turismo em relação a essa temática, para poder realmente facilitar a vinda de turistas para o nosso país. Tá bom, deputado, muito obrigada pela sua participação. Obrigado, Mariana. Eu conversei com o novo presidente da Comissão de Turismo da Câmara, o deputado Rafael Mota. Você pode assistir a esta e outras edições no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Mariana Monteiro e este é um programa da TV e da Rádio Câmara. Obrigada pela sua audiência e até a próxima.